Olá, já ouviram falar em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Então, hoje vamos conversar aqui no podcast Mundo Digital com duas mulheres empoderadas que estão atuando já na adequação da LGPD aqui no Espírito Santo. Então, estamos aqui hoje no podcast Mundo Digital com duas mulheres empoderadas, como eu já disse, muito importante aqui no estado do Espírito Santo. A gente fica muito feliz em ver as mulheres atuando nessa área também, de proteção de dados e privacidade. Então, estamos aqui com a Priscila Gilles, administradora de empresas e também especialista em privacidade e proteção de dados, né? E também estamos com a Viviane Ribeiro, ela é cofundadora da VSR Consultoria e também especialista em compliance e privacidade. Queria agradecer a vocês aí por terem aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Eduardo, pelo convite, né? Estamos muito felizes de estar presente nesse momento, falando um pouco sobre a questão do papel da mulher nesse mundo, né? Que às vezes é muito dominado pelos homens. Isso aí, importante demais, né, a presença feminina. Eu gostei muito da palavra que o Eduardo usou, né, o empoderamento feminino nessa área, que é uma área que ainda é dominada pelo público masculino, né, exatamente. Feminina, né? Então, gente, olha só, nós sabemos, as duas são especialistas na área, a gente fala em privacidade na nossa sociedade desde 1949, lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e pouco foi feito nesse sentido para, de fato, respeitar essa questão da privacidade, dos dados pessoais. Com o advento da Constituição 1988, ainda houve uma esperança, porque lá no artigo 5º, de forma muito tímida também, falava lá da questão da privacidade, que ela é inviolável, mas tivemos que aguardar até 2020 para que uma lei no Brasil entrasse em vigor que, de fato, protegesse os dados pessoais. E nós estamos vendo, estamos sentindo as convidadas que estão aqui conosco, e elas participam desse movimento, dessa cultura, mudança de cultura. A gente começa a sentir que a sociedade está se sensibilizando com essa área, com esse segmento. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, qual tem sido a participação de vocês, né, no trabalho dia a dia, nesse processo de adequação da LGPD, de criação também da cultura de proteção de dados e privacidade? Eu acho que é um mercado, a gente já falou sobre isso, né, Vivi, mas que as mulheres ainda estão um pouco tímidas, né, para seguirem essa carreira, né, nessa especialização de segurança digital, né, tecnologia, nesse sentido. Então, hoje, quando me inscrevo em cursos, em treinamentos, né, são pouquíssimas mulheres que participam e se especializam nisso, né? Então, eu acho que o mercado aí tem muita oportunidade. O Brasil está falando sobre isso, né? Então, a gente precisa levantar essa bandeira aí de aculturar as pessoas sobre a importância de proteger os nossos dados, o nosso direito pela privacidade dos nossos dados, né? E a mulher tem todo o seu jeitinho, né? Então a gente tem o nosso jeitinho de falar, de como que a gente vai recomendar as adequações, como que deveria fazer, né? Eu acho que é por aí. Isso aí, Priscila. A gente percebe, né, que a mulher, ela não tem exercido o seu total potencial nessa área, né? Não querendo comparar assim com os homens, mas as mulheres também têm a mesma capacidade ou até superior para estar trabalhando nessas questões relacionadas à tecnologia, privacidade, questões normativas também. E hoje a mulher ela está muito mais suscetível, né? Muito mais vulnerável no ambiente tecnológico, está muito mais sensível a uma questão de assédio, a um vazamento de dados que pode prejudicá-la de uma forma mais profunda do que o próprio homem. Então, a gente precisa trazer essa conscientização através de seminários, através de incentivo dentro das empresas, de políticas internas para orientar também os colaboradores sobre as questões, de iniciativas públicas que tragam esse tema para o dia a dia nas escolas, trazendo essa conscientização desde jovem, porque isso é muito importante, né? Ainda temos muito para caminhar, mas temos aí bastante trabalho para ser feito, né, Priscila? A gente participa de algumas associações que têm debatido esse tema, então a gente busca levar mais informações para esse público, principalmente feminino, né, que muitas vezes é mais carente desse tipo de informação, para que ela possa também se proteger, né, dentro do ambiente virtual. A gente sabe
que existem muitas armadilhas ali que ela pode estar Sim. sendo vigiada, né, sem saber e até tendo algum dado sensível, né, alguma informação sensível sendo exposta, né, na internet. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já está em vigor agora em setembro, está completando 3 anos, né, que ela está em vigor, e nós temos, a gente sempre faz um paralelo com a LGPD com a lei do consumidor, né, Código de Defesa do Consumidor, que já está aí mais de 30 anos em vigor e, pelo menos, a maioria da população desconhece os seus direitos. Né? Eu já processei muitas empresas aí, ganhei porque eu fiz direito, sou bacharel em direito, estudava, então conhecia meu direito, até no rótulo lá de um refrigerante, se não tivesse lá a forma de acondicionamento, e como aconteceu, explodiu no meu congelador, eu fui, ganhei geladeira, ganhei indenização, porque você conhece lá, que sabe que no Código de Defesa do Consumidor tem que ter, os produtos têm que ter forma de acondicionamento, e alguns refrigerantes tinham, outros não. Enfim, é uma lei que ainda carece muito de informação, conscientização, para que as pessoas, de modo geral, né, de todas as classes sociais, tenham acesso aos seus direitos. A LGPD, já falamos aqui, está em vigor em 3 anos, e a gente sabe que a lei por si só não educa, é preciso, né, mais do que isso, está aí o exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Como vocês estão vendo isso? Você acha que vai ser uma lei que vai pegar de fato, ou não, vai ficar com o Código de Defesa do Consumidor, que ainda deixa muito a desejar? Olha, quem ainda pensa que não vai pegar, eu Tá fico enganado. até preocupada, porque a gente vê notícias todos os dias. Todos os dias, situações de vazamentos, de incidentes e penalizações, né? E exposição da marca do empresário, né? Da marca da empresa, com as consequências desses incidentes, né? Ou de não atender a um direito do titular que está previsto em lei. Então, assim, me preocupa. É uma lei que já está em vigor, está valendo, né? A gente tem que se adequar. Mas eu acho que o grande desafio da LGPD é porque ela, além de ser uma lei multidisciplinar, ou seja, não basta eu ser advogado. Eu preciso conhecer o meu negócio. Eu não consigo adequar o meu negócio, a minha empresa, se eu não conheço que tipo de tratamento de dados eu executo. Então eu preciso ter esse inventário, eu preciso mapear isso, eu preciso ter uma pessoa realmente que faça gestão desses dados. E o outro grande desafio é a transformação cultural. E aí eu estou falando não só do cidadão, que não é só um direito dele conhecer a lei, mas é um dever dele conhecer a legislação. Mas a transformação cultural no sentido de quê? De questionar. Por que você está me pedindo todos esses dados? Eu vou acessar um site, apareceu aqui um cookiezinho ali, né? um bannerzinho para você clicar, para você flegar. O que isso significa? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu sou obrigado a fazer? E se eu não fizer? Qual a consequência? E se eu não aceitar? Então, a gente está falando de uma transformação cultural no nosso país. É verdade, Priscila. E às vezes a própria empresa ela dificulta esse entendimento, né, da população, porque ela coloca uma política de privacidade de dados tão complexa que a pessoa... técnica demais, né? Ou muito técnica, né? Que aí as pessoas ficam desencorajadas de ler aquela política gigante para tentar entender como que os dados delas são tratados, né? E aí você citou o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que já tem mais de 30 anos, né? E muitas pessoas ainda não recorrem a ele para exercer o seu direito. E a lei de privacidade de dados, ela também tem como o titular de dados recorrer a ela para poder reaver o seu direito. Quais são os seus direitos, né? De saber o que está sendo feito com os seus dados, com quem está sendo compartilhado, se você quer ou não manter aquele dado, né? Se você quer eliminar, se você não quer mais que a empresa trate aquele dado pessoal. Então, as pessoas também precisam saber dos seus direitos para poder exercer ele, para poder requerer das empresas, né, o cumprimento da legislação. Sim, muitas vezes eu percebo que o titular do dado não tem muita preocupação com o dado pessoal dele, porque ele não parou para pensar no impacto que o uso indevido do dado pessoal dele pode causar na vida dele. Né? Exato. A gente vê vários golpes, por exemplo, o golpe da clonagem do WhatsApp. Né? As pessoas de mais idade são abordadas supostamente por filhas, né? E espaçando ali para pedir um dinheiro o pai e a mãe, e tem muita gente comum. caindo. Sim. Isso aí, a origem disso aí é vazamento de dados pessoais. Né? O vazamento que houve lá em janeiro de 2021, 223 milhões de brasileiros. Então fica muito fácil para um golpista
ele chegar e ver lá nessa lista, ver lá o nome meu nome, ver o nome da minha mãe, ver o telefone da minha mãe, faz essa abordagem da minha mãe, Sim. e elas acabam ficando vulneráveis, né? São muitos os golpes, o golpe do falso advogado, o golpe do falso funcionário de banco, tudo, a origem desses golpes vem desses vazamentos de dados pessoais. As pessoas não se dão conta disso. Por falar em relação aos direitos, né, que vocês citaram aí, dos titulares, por exemplo, eu, enquanto titular, um dado empírico que eu tenho, tá? Eu percebo no dia a dia que 80% dos estabelecimentos estão dando a devida importância à LGPD. Quando você vai num prédio, lá eles coletam um dado pessoal seu, pedem um RG, um nome, às vezes até tiram foto, né? Tiram foto sua, e ali não tem, você solicita de forma educada, né? Cuidadosa, porque a gente sabe que as pessoas que estão ali na ponta também não têm culpa, né, na recepção de um grande condomínio. Então, a gente percebe que eles estão despreparados, não tem, né, a política de privacidade que vocês citaram aí, e não tem nenhum programa em andamento de proteção de dados e privacidade naquela organização. Vocês acham que isso a gente vai conseguir avançar de uma forma assim, rápida, ou ainda vão levar aí anos ou talvez décadas para que a gente tenha essa cultura assim mais generalizada de proteção de dados nos serviços, na área de serviços e também no comércio no Brasil? Eu tenho a percepção que muitas situações aqui no nosso país só começam a funcionar, engatar, quando pesa um pouquinho no bolso. Essa é a minha percepção. Então, assim, fazendo um comparativo com o Código de Defesa do Consumidor, que a gente estava falando, que demorou aí quantos anos ainda para a gente começar a falar sobre isso, e nem todos sabem dos seus direitos, sabem que podem realmente questionar ou requerer, né, algum pleito, enfim. Eu entendo que isso ainda vai levar alguns anos para a gente realmente chegar numa instituição, no estabelecimento e ter ali de forma transparente como que o meu dado é tratado. Mas eu acho, Eduardo, que a gente, assim, o empregador, né, o comerciante, ele já pode tomar algumas ações. Esse exemplo que ele deu, cheguei num edifício, na portaria, e coleta biometria, e foto, e pega meu... Então, assim, começa a questionar o recepcionista. Então, assim, o recepcionista não vai saber responder. Mas ele vai começar, cara, todo mundo tá me perguntando isso, ele vai levar para o superior dele. Eu trabalho numa empresa que a gente tem uma sala comercial num prédio, né, num edifício. E aí eles implementaram o acesso, né, pela roleta com a identificação facial. E aí eu falei assim, opa, eu sou a encarregada de dados, falei, vamos entender melhor isso, né? E aí fui lá fazer o teste, né? Fui fazer uma visita técnica. E aí passei por isso, claro, que eu cheguei, questionei, perguntei, ninguém sabia responder nada. Mas assim, o que eu, enquanto DPO, posso recomendar para essa empresa que eu trabalho? Olha, acho que no mínimo a gente tem que notificar esse edifício. Então vamos fazer uma notificação. Olha, existe uma lei 13.709, né, aprovada em 2018, que exige isso, isso e isso. Então eu preciso saber o que vocês estão fazendo com os dados dos meus clientes que acessam o seu condomínio. Então, assim, são boas práticas que a gente não vai conseguir resolver e abraçar o mundo da noite para o dia. Mas a gente já começa a caminhar. E aí, isso se espalha, né? Uma boa ação de um vai se espalhando para outra. É verdade. Eu lembrei de uma situação que antigamente a gente não usava cinto de segurança no carro, né? Até tinha lá, mas a gente não tinha o hábito, né, de estar utilizando. E aí, quando começou a vigorar a lei obrigando, né, a utilização do cinto, senão ia ter uma multa, as pessoas começaram a utilizar por conta da lei. Hoje, já é um hábito, você entra no carro, automaticamente você já bota o cinto, porque você já criou aquela consciência que o cinto pode salvar a sua vida no acidente, né? Então, sim, assim, eu acho que a LGPD vai no mesmo caminho, olha... Existe uma lei para proteger os seus dados. A partir do momento que a gente começa a criar essa conscientização, a multar as empresas que não estão fazendo, né, cumprindo a legislação, e aí as próprias pessoas começam a entender os seus direitos e saber como isso acontece, aí sim a gente vai ter isso como algo comum, normal, uma rotina no nosso dia a dia. Então, só para a gente
fechar, eu queria saber de vocês, e aqui no Espírito Santo, né? O que está sendo feito aqui? Estou sabendo aí que está sendo formada uma associação, né, dos profissionais de proteção de dados aqui do Espírito Santo. Recentemente teve um evento, né, parece um segundo evento estadual aqui no estado do Espírito Santo. Eu queria saber de vocês aí como está o movimento aqui da proteção de dados e privacidade no Espírito Santo. A gente tem caminhado bastante, né? Então a gente está criando uma associação para esses profissionais, para que a gente possa intensificar, né, os eventos que falam sobre privacidade, e gerar mais conscientização também, não só das empresas, mas como do próprio titular de dados. Então o objetivo dessa associação é isso. Tivemos recentemente, né, o segundo encontro dos profissionais de privacidade de dados aqui do Espírito Santo. Foi um evento que nós tivemos quase 300 pessoas, né, para você ver como que esse tema ele tem sido difundido aqui no estado, então tem crescido bastante. Alguns municípios também já têm buscado, né, criar algum tipo de ação, né, em relação a essa questão da conscientização da privacidade de dados. Então tivemos o município de Vitória, estamos caminhando com o município da Serra também para criar legislações que tragam esse tema mais latente, né, dentro dos municípios, o estado. Como que seria essa legislação? Essa legislação, ela cria o dia de consciência da privacidade de dados, né, e a partir dali podem ser desenvolvidas várias ações com escolas, com a própria prefeitura, né, levando mais informações para o cidadão. Vai ter o Dia Municipal de Proteção de Dados e Privacidade. Isso aí. Interessante. No município se 5 mil municípios brasileiros tivessem, né? Estaria abrangendo de uma vez só, já que às vezes a União não consegue, né? Ramificar e chegar lá em todos os municípios, seria muito. Parabéns aí por essa iniciativa também. Né? A associação, o Espírito Santo está à frente disso, fomentando a criação dessas leis? Justamente. Essa associação ela vem justamente para incentivar a divulgação, né, a conscientização da privacidade de dados aqui no Espírito Santo, né? Então nós temos diversos profissionais, a Priscila também faz parte, né, dessa associação, para que a gente possa realmente ter um avanço maior em relação a esse tema. Não só aqui no estado, né, do Espírito Santo, mas também a nível de Brasil, servindo como modelo, né, inspiração para os demais. E eu acho que a importância disso também é o patrocínio que a gente está tendo, né, dos órgãos públicos, as prefeituras principalmente, a imprensa, o próprio empresariado do estado está preocupado com isso, porque todo dia sai notícia sobre golpe, então tá todo mundo preocupado com isso. Como que eu posso fazer para mitigar esse tipo de risco? Eu não quero que aconteça com a minha empresa, eu não quero que aconteça comigo, com um familiar meu, né? Então realmente a gente está de olhos atentos, e o papel principal da associação é isso, é disseminar essa questão de proteção e privacidade de dados. Então a gente tem a ideia de trazer um cronograma montado a princípio a partir de 2024, não só com eventos desse porte que a gente fez recentemente, mas com pequenos encontros, né, pequenos cafés, porque é o momento realmente de trocar experiência. Então, como que você, Viviane, está atuando em relação a isso? O que eu posso fazer? Então, assim, a gente precisa conversar. E é importante destacar que não é uma associação, Eduardo, só para DPO, só para encarregado de dados. A gente está falando de uma associação de profissionais de proteção, que atuam com proteção e privacidade de dados. Sim, pode ser um profissional de TI, de segurança de informação. Sim, né? Então, é o que eu falei, a lei é multidisciplinar. Então, todo mundo é bem-vindo, desde que tenha o mesmo propósito, que é aculturar o nosso estado, o nosso país, quanto essa legislação tão importante. Maravilha. Antes de encerrar, de agradecer a participação de vocês, eu queria perguntar se eu violei a LGPD. Falei o nome de vocês completo, falei aqui a profissão, violei a LGPD? Não, na verdade aqui já foi consensado, né? Teve um convite, né? Então tá bom, a gente queria agradecer a vocês, tá? A Priscila, a Viviane, né? Sou aí admirador do trabalho de vocês. E eu torço mesmo que o trabalho de vocês sirva de inspiração para outras mulheres, né? Que quem nos assiste, nosso público que acompanha nosso podcast, né? Se inspire em vocês. Eu tenho muita aluna adolescente de curso técnico, que eu vou mostrar esse vídeo, vou mostrar, né, esse podcast para que elas se inspirem em vocês. E agradecer, né, a participação de vocês, prontamente aceitaram o convite e vieram aqui contribuir para a privacidade e proteção de dados no Estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês por terem prestigiado esse e outros podcasts e continuem nos acompanhando no nosso portal do Tribuna Online
no canal do YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Até a próxima.